Saudações, alunos da Terra do Nunca, aqui é o Capitão Gancho Mafez, o Gordo. Vamos iniciar nossa aula hoje falando das ferramentas de múltiplas cópias do SolidWorks. Vamos começar aqui abrindo uma peça, File Open, e vamos selecionar essa peça aqui, ó, chamada Great. Dá Open nela. E aqui nós temos uma seguinte situação. Eu tenho aqui a peça, o modelo 3D, e tenho aqui um corte retangular, e esse corte ele tem as arestas arredondadas aqui na parte superficial e nas laterais aqui. Pois bem, eu gostaria de fazer uma múltipla cópia deste objeto. Para isso nós vamos utilizar diretamente em Features os recursos que nós temos aqui de cópias lineares, de cópias pattern, na verdade, onde eu clicando aqui na seta eu tenho Linear Pattern, Circular Pattern, Mirror, Curve Drive, Sketch Drive, Table Drive e Fill Pattern. Quer dizer, cada uma com uma determinada função. Só que neste caso, nós vamos selecionar aqui a Linear Pattern. Sempre quando aparecer o comando Pattern, é importante que você entenda que é necessário você primeiramente dizer para ele qual é o tipo de objeto que você quer trabalhar. Por exemplo, Features, Faces ou Bodies. Vamos fazer uma análise. Eu vou querer copiar o corpo inteiro? Não. Então, não é Bodies. Faces. Faces são recursos avançados de modelagem ao qual eu tiro a casca do objeto. Eu quero isso? Não. Aí eu passo para a última ideia aqui, que é a Features to Pattern. E aí sim, eu quero copiar uma feature de corte retangular com arredondamentos. Pois bem, quem são elas? Passeando com o mouse aqui, ó, nesta ramificação que você pode abrir e fechar ela a qualquer momento, você vai verificar que é o Cut Strut 1, Fillet 1 e Fillet 2, que são os objetos que eu tenho aqui aplicados a este perfil. Feito isso, eu já tenho o objeto selecionado. Volto. E aí vou configurar a direção 1 e direção 2. A importância de selecionar o objeto é que conforme eu for configurando, eu já consigo enxergar o preview de cópia. Então eu clico aqui em Direction 1, vou selecionar linha 2D ou aresta 3D, que é a indicação do sentido da cópia. Aqui no D1 eu determino a distância entre os objetos. Aí é assim, a distância que eu quero é 0,25 polegadas, essa peça é em polegada. Mas a ideia é que geralmente a pessoa vem aqui, digita 0,25 e olha o preview como é que fica. Toda cópia do tipo array, que nós chamamos em softwares de CAD, ela é determinada por a distância do objeto mais a distância que você deseja. Então neste caso aqui, a gente sabe que de cabeça, somando 1,75 e 0,25 vai dar 2. Mas vamos explicar uma situação diferente. 1,25 mais 0,25 para aquelas dimensões mais complexas. Eu dou um Enter e o SolidWorks resolve isso para mim. Opa, errei aqui. É 1,75 mais 0,25. Né? Mas mesmo assim ele já corrigiu para mim. Então vamos tomar bastante cuidado em relação a esse tipo de situação, porque às vezes você tem aqui um valor muito complexo com outro valor muito complexo que é a distância, e aí você pega a calculadora e outros recursos. Não, o SolidWorks em todas as áreas de digitação, inclusive nas telas de inserção da dimensão, na janela de dimensão, na janela de mensagem de dimensão, você pode fazer um cálculo matemático. Neste caso, 2 polegadas, e aqui o número de cópias. Apesar de você já ter uma, faz de conta que ela não existe, você vai sempre determinar o total, que neste caso o total de cópias é 5, e dou um Enter para atualizar aqui o meu preview. Caso você selecione a aresta e o preview seja dado desta forma, não se preocupe, você tem aqui a opção Reverse. Aí nós temos aqui a direção 2. Na direção 2 eu também vou fazer a mesma situação, eu vou clicar na aresta. A distância entre os objetos aqui é 1 mais 0,25. Então já vou colocar direto aqui 1,25. E o total de cópias é 6. Pronto. Lembrando que caso saia assim e assim, é só clicar nos reverses. Bom, eu tenho aqui então, como teoria, a seed, que é o meu objeto principal, que será copiado. E tenho as instâncias, que são os objetos copiados. E além de eu poder fazer esse tipo de configuração, o SolidWorks também me permite outra situação. Eu tenho aqui, ó, Instance to Skip. Eu clico nessa opção
e ele vai pintar aqui para mim a tela, as áreas aqui onde tem as instâncias, para que eu possa fazer o quê? Ó? A remoção das mesmas clicando sobre essas marcações que eu tenho aqui. Ó. Então, aonde você tem linha 2, coluna 3, marcado como 2, 3, você clica para remover 2, 4, 3, 3, 3, 4, 4, 3 e 4, 4. Serão removidas. Resultado final deste comando aplicado. Vou dar OK. Pronto. Olha o resultado. Múltiplas cópias que eu tenho aqui usando Linear Pattern. Esse produto já está pronto. Vou dar um File Close e vou salvar. E já vou dar um File Open e abrir a próxima peça, que no caso aqui eu vou abrir a Circular Pattern. A Circular Pattern já é diferente, porque eu não vou fazer cópias de um objeto para outro de forma lateral. Né? Não, eu vou copiar de forma polar, que nós chamamos forma circular. Para isso, é importante que você tenha uma linha de centro indicando aqui o objeto. Eu não tenho ela aqui agora, mas o SolidWorks, clicando no menu View, me dá a opçãozinha dos Temporary Axes. Eu clico sobre ela e aí ele me mostra aqui uma linha temporária marcando exatamente o meio do meu produto. Né? Então, se eu tivesse vários furos, né, vários cilindros, ele marcaria o centro desses objetos para mim. Enfim, em Features, novamente aqui, eu vou selecionar agora o comando Circular Pattern. E agora eu vou fazer o seguinte. Lembrando, é cópia do tipo Pattern? É. Então eu faço a seleção do objeto. Eu aqui em Features to Pattern, eu vou selecionar o objeto, né, o recurso Boss Extrude 4, Fillet 1 e Fillet 3, que fazem parte deste braço, que é justamente o objeto braço e mais os acabamentos. E veja que interessante, não é necessário que estejam em ordem sequencial de criação, pode estar separados, como mostra aqui, pulando esses dois objetos. Tendo aqui o Boss Extrude 4, Fillet 1 e Fillet 3, eu retorno, marco aqui o Pattern Axis, descanso o mouse sobre o eixo, cuidado não pegar cotas aqui porque ele aceita também, descanso o mouse aqui sobre o eixo e vou dar um clique. Vale lembrar que a seta do mouse fica com uma setinha colorida verde do lado, né? Uma linha verde, não uma seta, uma linha, mostrando que você está realmente pegando a linha de centro. Pronto. Eu tenho aqui duas formas de trabalhar. Se eu desligar o Equal Spacing, eu determino o ângulo entre os objetos e as cópias dos objetos, a quantidade de cópias. E eu posso também inverter o sentido. Mas se eu marcar o Equal Spacing, eu posso determinar aqui o total do arco, da abertura do arco. E em cima dessa abertura que eu posso abrir, eu posso especificar o número expressivo de cópias. E ele vai respeitar isso para mim. Mas nesse caso nós temos 360 graus com um total de 4 cópias. Feito isso, 360 com 4 cópias, eu dou OK. Tá lá, já copiado. Muito simples esse comando. Eu vou em View, desligo o eixo temporário, o Temporary Axis, e tá aí, ó, produto acabado e pronto. Bem simples de se fazer, bem tranquilo. Vou dar um File Close e vamos passar para a próxima peça. File Open. Vamos selecionar agora essa peça aqui, chamada Mirror Pattern. O comando Mirror já foi visto, mas agora nós vamos pegar uma outra situação. Em vez de selecionar uma face para fazer a cópia inteira do objeto, eu posso me utilizar de planos como referência para a cópia. Planos aqui já existentes ou criados pelo usuário ou faces de objetos. Então, eu vou selecionar aqui no conteúdo, no grupo Pattern, eu vou selecionar o comando Mirror. Selecionado o comando Mirror, primeira coisa, eu venho em Features to Mirror e vou selecionar aqui no Features to Mirror quem? Eu vou selecionar o objeto que será copiado, que é no caso aqui de todos eles, o Key Hole, que é justamente a marcação aqui do furo. Depois eu volto aqui em cima no Mirror Face Plane e vou selecionar aqui um plano para que eu possa ter como base de referência a simetria do 3D. A simetria dada pelo plano, e aqui eu tenho exatamente isso. A partir do plano, ele tira uma cópia e eu dou OK. Pronto. Espelhado o produto.
Tá? Então eu posso me utilizar também de planos existentes ou criados pelo usuário. Vou dar um File Close, vou salvar, vou dar um File Open e vamos abrir agora a Sketch Driven. Sketch Driven é interessante porque, veja, ela já tem aqui já uma cópia standard linear. Eu vou deletar ela, vou dar botão direito e vou deletar. Vou deletar, vou dar um Yes aqui, pronto, já sei deletar entidades. E agora eu vou selecionar essa face, vou entrar em Sketch e vou selecionar o Normal Tool. Vou dar um clique fora. Vou selecionar aqui o comando Point e vou marcar 2 pontos na tela. Poderia marcar 10, 20, 30 pontos. E a grande diferença deles é que eu posso puxar medidas com o Smart Dimension diferentes. Por exemplo, eu vou colocar aqui 5 e vou dar um clique fora para facilitar a seleção. Eu vou colocar aqui 7 polegadas. Pronto. 5 por 7. E aqui embaixo eu vou fazer diferente. Daqui até aqui eu vou puxar 1. E daqui até aqui. Opa, eu já tenho essa cota. Toma cuidado com isso. Daqui até aqui eu vou puxar 4. Pronto. Tenho aqui dimensões criadas. Com essas dimensões criadas, eu podia pôr mais pontos, como eu já disse, mas eu não vou. Eu vou dar OK no Sketch, obrigatoriamente eu faço isso. E agora em Features, eu tenho aqui nas cópias, nos Patterns, eu tenho aqui a chamada Sketch Driven Pattern. Com o Sketch Driven Pattern, eu tenho uma opção que é chamada Features to Pattern. E em Features to Pattern, eu vou selecionar quem? A minha entidade de cópia, que é a Holy. Pronto, está aqui. E em Selections, eu vou dar um clique aqui, onde ele escreve para mim aqui a opção Reference Sketch, e vou clicar no Sketch que eu tenho aqui na ramificação. Olha lá o preview. Cópia dos objetos. Eu poderia usar a opção Centroid, que ele marca exatamente o centro do objeto, ele calcula o meio e coloca, como é cilíndrico é mais simples. Ou Select Point. E aí eu posso marcar um ponto que será usado como referência para a cópia do meu objeto. Neste caso, Centroid. E vou dar OK. Pronto. Se eu tivesse 30, 40 furos, seriam criados de dimensões, com posições diferentes na tela. E o Sketch fica visível. Eu não quero isso. Então eu venho aqui no Sketch 5, clico com o botão direito e seleciono a opção Hide. Ele vai ocultar. E aí eu tenho aqui o furo. Vou clicar na face, vou em Sketch. E vou selecionar agora um outro objeto. Eu vou pegar aqui um objeto que pouca gente utiliza, que é o comando Spline. Ele é muito bom para ser utilizado principalmente em surfaces. Eu vou aproximar aqui um pouquinho e vou a partir daqui, do centro dela, eu vou desenhar uma spline. Então eu cliquei, vou afastar agora com a rodana do mouse. E eu posso criar arcos tangentes entre si, com pontos de tangência. Isso me permite até no ambiente 3D mais avançado, criar superfícies mais complexas. Né? Então eu vou dar um perfilzinho aqui, uma forma. Vou dar um ESC. Cada clique que eu dei forma-se um ponto de tangência e aí eu posso também alterar este ponto de tangência e futuramente será visto momentos em que você pode até mesmo adicionar mais pontos de tangência desse objeto. Ok? Bom, fiz isso, tracei, legal, vou dar OK. O objeto está visível, eu não quero que ele fique mais visível, já sabemos que é botão direito e selecionar a opção Hide. Mas eu vou vir aqui em Features e vou selecionar o comando agora Curve Driven. Quando eu clicar aqui em Curve Driven, ele vai abrir essa tela aqui para mim lateral, aonde que mais uma vez eu venho em Features to Pattern e vou selecionar novamente o nosso amiguinho Holy. Só que agora ao selecionar o Holy, eu vou clicar aqui na opção Pattern Direction e vou selecionar o Sketch 6. Aqui, como eu não fiz uma linha reta e não sei o comprimento, eu não vou usar distância entre os objetos. Eu vou colocar Equal Spacing. E eu já percebo que ele, a partir da cópia original, ele já cria uma cópia aqui com a distância igual. Eu vou aumentando aqui a quantidade de objetos e o SolidWorks vai respondendo para mim, calculando a distância exata entre eles. Quanto mais objetos eu crio, maior é o número de cálculos que o SolidWorks vai realizando. Não tem problema nenhum também um sobre o outro. Vou parar aqui,
por aqui 70 para ficar zerado. Olha, eles ainda não se colidiram. E eu vou dar OK. Pronto, olha o que eu tenho. Uma sequência de cópias, no caso aqui uma cópia de corte, mas eu tenho uma sequência de cópias vistas sobre uma linha curvada. Então tá aqui. Objetos de múltiplas cópias. Os comandos Table, Drive e Fill Pattern ficarão para uma próxima. Mas somente com linear, cópias de objetos paralelos entre si, circular, mirror, curve e sketch, já dá para você fazer muita coisa no SolidWorks. Então eu vou dar um File Close. E é isso aí, meus amiguinhos da Terra do Nunca. Até uma próxima.